Olá pessoal, aqui quem fala é o professor JJ. Eu espero que vocês estejam bem. Estamos aí retornando às nossas aulas depois de um curto período de férias, mas eu espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham descansado, refletido um pouco, né? Se divertido também, tomando os devidos cuidados, tá? Mas estamos iniciando, né, o segundo semestre, iniciando com o terceiro bimestre. Espero que todos estejam maravilhosamente bem, ok? Então, sem mais delongas, né, vamos dar início à nossa aula. Então, como objeto de conhecimento, na nossa aula de hoje, falaremos das equações do segundo grau com uma incógnita. E o objeto de conhecimento específico, a gente vai falar, né, das equações do segundo grau, tanto as completas, como também as chamadas incompletas, ok? Então, primeiro, né, falando sobre as equações do segundo grau com uma incógnita. Trouxe aqui um pequeno fato, né? Isso aqui tem no livro de vocês também, tá? Então, ao longo da história da matemática, vários povos deram importantes contribuições ao desenvolvimento dessa ciência. Egípcios, babilônicos, os gregos, os romanos, os hindus, árabes e muitos outros, tá? Então, a história da matemática, né, ela não é recente, né? Ela vem desde a antiguidade, tá? Então, entre vários documentos, né, que o povo babilônico, né, um dos povos antigos que contribuíram, né, com a matemática, né, então esses babilônicos eles deixaram, né, um antigo texto de problemas matemáticos. Antigamente, né, nessa época, as escritas eram feitas, né, em pedras de argila, que foi o caso desse problema, tá? E esse problema ele pode, né, ser enunciado da seguinte forma: qual é a medida de comprimento do lado de uma região quadrada, sabendo que a medida de área dela menos a medida de comprimento do lado é igual a 870. Então, ele quer descobrir qual é, né, a medida do lado dessa região quadrada. Então você pode pausar o vídeo, tentar fazer a sua interpretação. Após você fazer essa interpretação, você pode continuar, né, assistindo o vídeo, ok? Então, podem pausar para fazer a interpretação. Pronto. Indo para a solução, né, espero que vocês tenham tentado interpretar. Vamos fazer uma análise prévia, tá? Como a região é quadrada, tá? Então coloquei aqui um quadrado. Então vamos supor que esta é a região quadrada, ok? Então, um quadrado, né, ele quer descobrir, na verdade, a medida de lado. Então, como a gente não sabe qual a medida do lado desse quadrado, chamaremos, né, essa medida de x. Se é um quadrado, né, então todos os lados desse quadrado valem x, tá? Pois todos os lados de um quadrado são iguais. Então, se eu chamei um lado de x, todos os outros também será x. Beleza? Então, ele fala que a medida da área, menos esse próprio lado, é igual a 870. Como é que a gente descobre a área de uma região quadrada? Multiplicando lado vezes lado. Ou seja, lado vezes lado é lado ao quadrado. Se o lado é x, x vezes x será x ao quadrado. Beleza? Então, a área dessa região quadrada é x ao quadrado. Segundo o problema, a área menos o próprio lado é igual a 870. Então, se a área é x ao quadrado, significa que x ao quadrado menos x, que é o próprio lado, será igual a 870. Então, passando da linguagem usual para a linguagem algébrica, a solução desse problema equivale a resolver a equação x ao quadrado, que é a área, né, do quadrado, menos o próprio lado, que é x, igual a 870. Que também pode ser escrita como x ao quadrado menos x menos 870 igual a zero. Professor, por que eu posso reescrever dessa forma? Porque eu pego esse 870 que está após a igualdade
e trago ele para antes da igualdade com a sua operação inversa, tá? A operação inversa da adição, né, é a subtração, pois o 870 está positivo. Então, quando ele volta para antes da igualdade, ele muda a operação. Se ele está positivo, ele volta negativo, tá? Então, fica x ao quadrado menos x igual a 870, aliás, menos 870 igual a zero, o que é uma equação do segundo grau com uma incógnita. Incógnita, né, é aquele número desconhecido. Nesse caso, o número desconhecido está sendo representado pelo x, tá? Então, o problema que estava escrito, né, numa pedra de argila, lá dos babilônicos, pode ser expresso dessa forma, ok? Então, toda equação que pode ser escrita na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a, b e c números reais e o a diferente de zero, é chamado de equação do segundo grau com uma incógnita, tá? Então, a representação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero é chamado de forma geral da equação do segundo grau, tá? Essa é uma forma geral desta equação, em que os números a, b e c são os coeficientes da equação e o x é a incógnita, tá? Ou seja, o x é aquele número que a gente vai tentar descobrir com a equação. Já o a, o b e o c, né, eles são os coeficientes da equação. Eles representam números constantes, ok? Pode ser qualquer valor, beleza? Que é só uma forma geral de representar a equação. Então, no exemplo visto, né, no caso dos babilônicos, temos que x ao quadrado menos x menos 870 igual a zero é uma equação do segundo grau, né, com incógnita x representada na forma geral. Tá? Você fala, professor, então, quem é o A, quem é o B e quem é o C? Neste caso, os coeficientes dessa equação são: o coeficiente A é 1, B é menos 1 e C menos 870. Quando apresenta somente a incógnita, significa que o coeficiente é 1. Como está somente x ao quadrado, é a mesma coisa que fosse 1x ao quadrado. Menos x significa menos 1x. Por isso que o coeficiente de b é menos 1. E o c, né, sempre vai ser aquele que não acompanha o x, tá? Que nesse caso é o termo que a gente chama independente. Ok? Então, a é o coeficiente de x ao quadrado, b é o coeficiente de x e c, como eu já citei, é o termo independente, aquele que não acompanha o x. E aí, para a gente finalizar, vamos falar das equações do segundo grau completas e também das equações do segundo grau incompletas. Na equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, né, quando além do a diferente de zero, temos b diferente de zero e c diferente de zero. Dizemos que ela é uma equação completa, ou seja, quando tem todos os termos. Quando tem um termo ax ao quadrado, quando tem um termo bx e quando tem um termo c. Então, quando tem todos esses termos, ela é completa. E se pelo menos um dos coeficientes b e c é nulo, ou seja, se um dos coeficientes b ou c for zero, ela é uma equação incompleta, tá? Do segundo grau, incompleta. Aí você fala, professor, e se o termo a for nulo, ou seja, for zero? Se o termo a for zero, não será uma equação do segundo grau, tá? Porque o que caracteriza como equação do segundo grau é justamente o x ao quadrado, né, o seu coeficiente, que é o a, né, o ax ao quadrado. Por isso caracteriza a equação do segundo grau. Se o a for zero, então todo esse termo será zero. Então não vai ter o x ao quadrado, né, vai ter somente zero, tornando então uma equação de primeiro grau. Por isso que em uma equação do segundo grau, o termo a sempre tem que ser diferente de zero.
Porque se ele for igual a zero, então não será uma equação do segundo grau. Beleza? Né? Até agora, acredito que deve estar tudo tranquilo. Então, vamos ver, né, na verdade, só alguns exemplos de equações tanto do segundo grau completas, como também as incompletas. Então, temos aqui o exemplo 3x² mais x mais 8 igual a zero. Os coeficientes A é o 3, que o coeficiente A é o que acompanha o x². Coeficiente B é aquele que acompanha o x, né? Nesse caso é 1. E o coeficiente C é o termo independente. O termo independente é o 8. Vale lembrar, pessoal, que a gente está expressando aqui com x, mas pode ser qualquer outra letra, tá? Poderia ser 3y² mais y, tá? E a gente usa o x, que é aquela letra, né, que a gente mais utiliza na matemática, tá? Outro exemplo, ó, justamente aqui, ó, menos y² mais 3y menos 2 igual a zero. Quem são os coeficientes? Coeficiente A, menos 1, coeficiente B, 3, e o coeficiente C, o menos 2. Beleza? E agora, exemplos de equações do segundo grau incompletas. 5x². A gente tem um coeficiente A, que é o que acompanha o x², igual a 5. Coeficiente B e C são iguais a zeros, respectivamente, pois eles não aparecem, né, nesta equação. Né? Então, B e C, os coeficientes serão zero. Menos 4x² mais 10 igual a zero. Temos como coeficiente A o menos 4. Coeficiente B igual a zero, porque nem aparece o x aqui nesta equação. Né? E o coeficiente C é o termo independente, que é o 10. Tá? Outro exemplo. Menos 3x² menos 2x igual a zero. Coeficiente A, 3. Coeficiente B, menos 2. Coeficiente C, 0. E outro exemplo. Menos 2x² menos 20 igual a zero. A, né, que é o coeficiente A, será o 2. B será o 0. E o C, menos 20. Tá? Que são exemplos de equações do segundo grau incompletas. Veja que todos os exemplos há o coeficiente A, diferente de zero. Pois se ele for igual a zero, não será, né, uma equação do segundo grau. Ok? Então, vale lembrar, né, que é importante você rever os assuntos anteriores, como a parte de fatoração, de produtos notáveis. A gente vai usar alguns desses conceitos que a gente já viu anteriormente, agora também nas equações do segundo grau. Ok? Então, por hoje é só. Nos nossos grupos aí, eu vou passar aí um exercício de fixação para vocês. Beleza? Então, um abraço a cada um e até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.